Tal como falámos há pouco, este vai ser o nosso novo estudo do Culto de Mulheres, ao qual eu intitulei Revelação Interior, como tal, que é baseado na ideia de que Deus quer nos remodelar interiormente, começa sempre de dentro para fora. Nós por fora podemos fazer uma extreme makeover, cabelos, dentista, pele, tudo mais, mas se o interior não estiver bonito, e às vezes há programas de televisão que é esses reality shows que é isso, não é? Fazem as mulheres vão lá e mulheres não só, são transformadas. Mas se a gente fosse acompanhar passado um tempo aquelas mulheres, íamos perceber que elas eram as mesmas pessoas do início, porque se dentro não muda, não interessa o que é que o espelho está a refletir. Porque se a pessoa tem inseguranças lá dentro, se a pessoa tem baixa autoestima, se a pessoa tem muitos problemas que tem que lidar, não é o facto de estar mais bonita que os vai resolver. Deus, que é o Criador de todas as coisas e infinitamente sábio, sabe que tem que partir de dentro para fora essa nossa remodelação, essa nossa transformação. Isto porque a ideia inicial, quando Ele criou em Gênesis da mulher e do homem, depois do pecado sofreu e tem sofrido constantes deformações. E a mulher passou do passado de ser ser o capacho, ser maltratada, abusada. Hoje também existem, mas antigamente era a regra geral. E passou hoje a ser super dominadora, a ser autoritária, a ser líder. E ambas as coisas estão erradas, não é esse o projeto de Deus. Não é isso que Deus criou a mulher para. E então, como Deus quer fazer essa nossa remodelação hoje, como nós como filhas de Deus, Ele quer nos levar a esse plano original, esse projeto inicial, que era bem melhor do que o que está cá hoje. E para isso Ele tem feito essas remodelações no nosso interior. Então, este é o nosso novo estudo, que nos vai dar material para vários meses. Ele é um estudo de 10 semanas, porque é ser feito todas as semanas, mas nós vamos dilatá-lo, vai ser um estudo mensal. Então é muito importante realmente que possamos ter essa humildade, que há pouco falámos, irmãs, de deixar Deus ser esse remodelador. Melhor do que ninguém, Ele sabe qual é a tinta que fica melhor, quais são os materiais, e o custo que temos que pagar é só disponibilidade. O resto é Ele que faz. O livro todo ele é baseado em uma única passagem, que seria muito bom e até desafios a que nós estudássemos e decorássemos, porque às vezes a gente tem a ideia que decorar versículos é muito difícil, mas se nós vamos estudar durante meses e meses isto, se decorarmos um versículo, no final do estudo teremos esta passagem de cor e salteada. E a passagem é Tito 2, a qual eu peço que vocês abram e deixem-no lá, porque vamos ler várias vezes versículos que estão lá. Portanto, Tito, capítulo 2. Uma passagem que nós até já conhecemos, já falávamos aqui várias vezes no Pouco de Mulheres, sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, mas agora vamos ver toda ela num contexto diferente. Como vocês sabem, Tito era... Paulo tinha uma grande afeição por Timóteo, mas também tinha por Tito, ele na carta chama-lhe o filho. Tito fez várias viagens missionárias com Paulo, não era judeu, era um grego, e foi um homem que Deus usou grandemente, e nesta parte da história ele está numa ilha de Creta, que ainda hoje existe, e está a liderar as igrejas lá. É um jovem pastor de uma igreja e, portanto, precisa de diretrizes, e quando Paulo está a escrever esta carta, é para arrumar as coisas como deve ser, porque estava a haver ali uma balbúrdia naquela igreja, nomeadamente com ensinamentos falsos. Então, Paulo está a dar instruções, e é muito interessante porque é uma das poucas vezes em que nas epístolas dele ele dá instruções específicas e, até como nós vamos ver daqui a pouco, faz diferenciação homens e mulheres e faz diferenciação de idades. Homens mais velhos, homens mais novos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas. É muito interessante esta diferenciação que ele faz. Nós vamos perceber um bocadinho porque é que ele faz. Queria, porém, que vocês percebessem que o tema de hoje é este. Uma verdadeira mulher, e é isso que nós vamos querer que no final sejamos e possamos ser gradualmente, tem a característica de pensar do modo correto. Ela pensa do modo correto.
E a palavra que nós hoje vamos estudar e vai ser a base do nosso estudo, e é o primeiro elemento destes 10 que compõem este estudo, é discernimento. Uma mulher sábia, uma verdadeira mulher, tem discernimento. E o versículo no qual nós nos vamos basear é logo o primeiro, aqui da Epístola de Tito, capítulo 2. Deixa-me só abrir para vos acompanhar também. E que diz assim: discernimento quer dizer que esta mulher sabe o que convém à sã doutrina. É logo o primeiro versículo do capítulo 2, à sã doutrina. E esta foi uma das pistas que Deus me deu, que este era o estudo certo para nós. Lembram-se como no último mês nós estivemos a falar sobre teologia, sobre doutrina, que não são propriamente temas muito fáceis de falar e que poderia-se pensar o que é que isso tem a ver com mulheres. E uma das coisas que nós batemos no mês passado foi que se nós temos uma fraca teologia, se nós temos um Deus fraco, nós vamos ser mulheres fracas. E às vezes nós somos mulheres fracas, não sabemos lidar com os problemas, não sabemos lidar com o dia-a-dia, porque temos um Deus fraco, um Deus que não é assim tão grande para nos ajudar. Porque se o meu Deus é grande e Ele o é, eu vou-me deixar ir abaixo com o quê? Com algum problema que Ele pode resolver? Não faz sentido, pois não. Então esta questão da teologia é muito importante. E a minha oração, quando eu escolhi aquele tema o mês passado, era mesmo: ó Senhor, que isto possa ser o tema de preparação para o próximo e encaixe que nem uma luva. Em tudo nós vamos falar. Encaixa que nem uma luva. Nesta questão da teologia, nesta questão da doutrina. Nós falámos palavras complicadas outra vez de doutrina. E então, nem de propósito, o primeiro tema que nós vamos falar é discernimento, que tem a ver com esta questão de nós basearmos aquilo que nós pensamos nesta sã doutrina. Nós vamos estudar isto e esmiuçar, mas uma mulher de discernimento é alguém que baseia a sua vida, aquilo que pensa e por consequente aquilo que faz, na sã doutrina. Isto é muito importante. Continuem aí com a passagem de Tito. E então, como nós estávamos a falar, Paulo começa logo este capítulo no qual ele vai dar essas direções e instruções para homens, para mulheres, para mais novos, para mais novas, para mais velhas e para mais velhos. E começa logo que todos eles têm que se basear nisto. Todos estes grupos com que ele vai falar, e até mais à frente ele fala dos servos, que eram os escravos e que nós podemos, por consequente, adaptar para os dias de hoje como nós, como empregados, têm que se basear nisto. Essa doutrina é a base de tudo. Se não tivermos esta base, as coisas vão descarrilar. Por exemplo, nós lemos, e vocês vejam aí nas vossas Bíblias, as instruções que Paulo dá aos homens mais velhos. Eu tenho aqui outra versão, e às vezes nós lemos versões diferentes, ajuda. Ele diz aos homens: ensina aos homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. É logo o versículo 2 que ele diz. Depois ele, dos versículos 3 ao 5, fala para nós mulheres. Semelhantemente ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. No versículo a seguir, ele vai falar para os mais novos, nos quais ele inclui Tito. Tito era considerado um dos mais novos. Da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. E depois, no versículo a seguir, ele fala então dos servos. Então, Paulo dá aqui instruções para homens mais velhos, homens mais novos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas. E eu faço aqui a pergunta: por que é que ele faz esta diferenciação? Por exemplo, vamos pensar aqui nos versículos anteriores. No versículo 13 ele diz para as mulheres mais velhas não serem caluniadoras.
E depois, por exemplo, ali no versículo 2, ele diz para os homens mais velhos serem sãos na fé. Significa que os homens não têm que se preocupar com a língua, em serem caluniadores, porque é uma coisa só de mulheres, e que no caso das mulheres não têm que se preocupar com problemas da fé, de ter uma fé saudável, que não tem dúvidas, que tem convicções, é só uma coisa de homens. Não, obviamente que os homens também precisam ter o controle da língua e as mulheres também precisam ter esta fé saudável. Mas agora levanta-se a pergunta, porquê é que ele faz estas diferenciações todas, porquê é que não põe tudo dentro de um pacote e diz assim, os crentes das igrejas devem ser sóbrios, porquê é que ele fez estas diferenciações? E o interessante é porque Paulo estava a ser instruído por Deus para nos restaurar naquilo que o nosso género feminino ou masculino tem sido deformado, que tem caído em pecado, para nos voltar ao projeto inicial. Há coisas que são especificamente femininas. Há falhas que nós mulheres caímos recorrentemente. Não quer dizer que os homens também não caiam, mas é uma falha que é principalmente das mulheres. E quando ele faz aqui esta diferenciação, é porque existem áreas em nós, irmãs, e nós conseguimos ler estes versículos e rever algumas, se não todas as coisas que nós temos que melhorar, que nós caímos em pecado. E quando o Paulo está aqui a dar estas instruções específicas, tipo, imaginem se ele estava a falar geral. Vocês não sejam caluniadores. E os homens pensavam, isto é para as mulheres. E as mulheres pensavam, isto é para os homens. Não vestiam o gorro para não. Assim ele estava especificamente, e isto é para mim. Paulo estava a falar isto porque ele percebia, pelo Espírito Santo, que existem coisas que são tipicamente nossas. São tipicamente mulheres. Não quer dizer, contudo, que nós também não tínhamos que prestar atenção, por exemplo, nas recomendações e instruções que ele dá aos homens. E quando ele começa logo no versículo 1 da sã doutrina, e quando começa a falar da questão do discernimento, é para todos. Discernimento é algo que todos, homens, mulheres, novos ou velhos, precisam de ter, e é essencial, e queira Deus que no final desta tarde nós possamos ter bem sublinhado nas nossas mentes como nós precisamos ser mulheres de discernimento. Muito bem. Então ele dá estas instruções, nós agora já percebemos um bocadinho mais e até podemos ver assim um bocadinho por alto alguma destas instruções que ele dá dos homens, que têm que ser sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência, moderados, exemplos nas boas obras, na doutrina, na linguagem. Isto são os novos e velhos, e as mulheres, também novas e velhas, têm que ser sérias, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras no bem, prudentes, devem amar os maridos, devem amar os filhos, devem ser moderadas, devem ser puras, devem ser boas donas de casa e devem ser sujeitas aos maridos. Ao longo deste estudo nós vamos ver estes tópicos todos que nós temos que melhorar. Gostava só de chamar a atenção uma coisa que eu reparei agora. Vejam como amar os maridos e ser sujeitas a eles estão em coisas diferentes. Então, não estão seguidas, estão em ordens diferentes. E na proporção, certamente, que nós os amarmos, nós também vamos ser mais sujeitas a eles. Não dá para ser o inverso, serem sujeitos para vocês amarem-se. Gostava um bocadinho mais, agora amarem e serem sujeitas, está sem dúvida na ordem certa que a Bíblia sempre a tem. Pronto, então, percebemos então que Paulo estava aqui a dar coisas específicas, porque nós precisamos dessa especificidade para melhorarmos coisas na nossa vida. Porque se nós pensarmos bem, por isso é que aqui a frase deste estudo é uma verdadeira mulher pensa corretamente. Se nós pensarmos bem, nós vamos agir bem. Nunca pensem que vocês vão produzir alguma coisa que vocês já não tenham no vosso pensamento. E nunca pensem que os vossos pensamentos, por serem maus, não vão comprometer as vossas vidas. Vão. E nós, pensamentos maus todas as temos é que saber nos ver livre deles, não os alimentar. Mas quando nós temos maus pensamentos, maus sentimentos, isso vai se traduzir na nossa vida. Podemos no dia a dia andar muito calminhos, mas vai haver alguma coisa que vai fazer clique e que nos vai irritar e que nos vai fazer explodir, e aquilo vem tudo ao de cima. E vocês e as outras pessoas perguntam, mas de onde é que isto veio? De cá dentro. Já cá estava. Não é nada que tenha sido novo. Porque nós alimentamos estas coisas todas. Então, tínhamos uma higiene nos nossos pensamentos e ela vai se traduzir também nos nossos corações e nas nossas vidas. A palavra doutrina, que já falámos no mês passado e vamos falar de novo. Eu esqueci de comentar aqui. Aparece várias vezes.
várias vezes na Epístola de Tito. Eu queria que vocês vissem comigo algumas destas passagens. Paulo fala realmente muitas vezes para uma carta, para uma epístola que só tem 3 capítulos, aparece N vezes doutrina. Parece no capítulo 1, versículo 9, quando ele está a falar como é que os pastores, os líderes das igrejas devem, quais são os requisitos que eles devem ter, e diz que retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para amoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Essa doutrina. Depois, no capítulo 2 e versículo 1, que nós temos estado a ler, no versículo 9 fala de novo, agora para os homens, mas em tudo te dá, por exemplo, das boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. E depois no versículo 10 fala, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para os que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Doutrina basicamente quer dizer ensinos. Nada mais é do que isso. Quer dizer, ensinos quer dizer que é um conjunto de crenças. É aquilo que nós baseamos a nossa fé. A razão de haver tantas igrejas é a razão de haver diferentes doutrinas. Cada um baseia as suas crenças em coisas diferentes e depois isto traduz em segmentos diferentes. Logo, dá uma igreja diferente. Se quiserem algum dia fazer uma igreja nova, é só terem um conjunto de crenças diferentes. Que eu espero que não. Sejam sempre baseadas na Bíblia, não sejam das vossas crencinhas, nem da minha. Mas doutrina é um conjunto de ensinos. Então, quando o apóstolo Paulo está a dizer Tito ensina a todos a terem uma sã doutrina, a terem os ensinamentos, as crenças corretas, a ter aquilo que está certo, está baseado na palavra de Deus. Porque o que acreditamos determina como vivemos, como temos estado a falar. Se nós acreditarmos, e foi aquilo que falámos no mês passado, que o nosso Deus é um Deus fraco, que não é um Deus assim tão forte, que eu tenho que o ajudar em certas coisas porque há coisas que ele não percebe ou que ele não está a ver que é uma necessidade, eu vou viver de acordo com isso. Se eu tenho o meu Deus em alta consideração e alta estima, que é um Deus grande, eu vou viver em proporção disso. Eu vou ser mais destemida, mais corajosa, mais firme nas coisas, não vacilar tanto, ainda com as devidas limitações, porque sou humana. Mas tudo o que eu creio influencia o que eu vivo. Então, doutrina quer dizer ensinamentos, e aqui nesta passagem, a palavra sã, vocês obviamente sabem o que é que quer dizer, mas quer dizer que é saudável. E também esta palavra aparece muitas vezes na Epístola de Tito, para admoestar a sã doutrina, convém à sã doutrina. Uma das instruções para os homens mais velhos é que sejam sãos na fé, e quando diz para os mais novos, diz ter uma linguagem sã e irrepreensível. E são quer dizer saudável. E quando nós estamos ali a falar que uma sã doutrina, é uma doutrina livre de contaminação, que é pura, não tem erro, não tem falha. Uma doutrina doentia é porque tem erros lá no meio. E nós às vezes sem querer, mesmo estando na igreja certa, tendo a Bíblia certa, tendo o ensinamento certo, podemos ter crenças que não estão assim tão puras, irmãs. Eu lembro-me, quando nós estivemos agora a estudar este estudo das mentiras que as mulheres acreditam, quantas mentiras não estávamos a acreditar? Eu falo por mim. Havia coisas que eu nem sabia que eram assim tão graves, que eram mentiras. Eu estava a acreditar aquilo que não era correto, não era sadio. Tinha doença ali. E quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós começamos a ser libertos disso. Então, quando aqui Paulo está a dizer a Tito que a igreja devia ter uma sã doutrina, é uma doutrina que não tem contaminação, que está pura, que está integral, que está sabia. E isso é mesmo muito importante. Porque eu sabia que se eles tivessem uma sã doutrina, depois havia outras coisas que iam ser sãs, como por exemplo a fé, como por exemplo a linguagem. Se nós tivermos os nossos pensamentos com discernimento, nós vamos agir muito melhor em tudo o resto, não é? Naquilo que acreditamos, naquilo que falamos. Muito bem. Temos que realmente pensar corretamente, porque isso vai fazer toda a diferença. Existe uma passagem que eu gostava que vocês lessem, que está em Efésios, dá um bocadinho para trás, Efésios 4. Mantém aqui a passagem de Tito, na mesma, porque nós já vamos voltar para ela. Eu queria que uma de vocês lesse, se faz favor, no capítulo 4, o versículo
14. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Em roda de todo o vento de doutrina. Imaginem que eu agora tinha aqui uma travadinha, vinha para aqui ensinar alguma coisa, que até podia ser muito agradável de ouvir. Nós mulheres temos direito a isto, nós mulheres podemos fazer aquilo. E vocês concordavam todas muito com isso. Isso é ser levadas pelo vento. Não é firme na palavra de Deus. Nós não podemos ser mulheres assim. Ou então imaginem que nós estamos a ver um vídeo na internet, estamos a ler um livro. Ou estamos a ler um livro. Por exemplo, nem todos os livros, porque nem toda a gente pensa assim, têm o discernimento dispensacional que nós temos aqui na igreja. A questão de que há coisas que o Senhor Jesus disse que nós tiramos ensinamento delas, mas que não são promessas que Ele as faz para nós hoje. Nós conseguimos perceber isso. Mas não vão mais longe. O livro anterior que nós estávamos a estudar, das mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, é coisas que eu tive que passar ao lado, porque elas falavam que aquilo eram promessas para nós e não eram. E ter discernimento, não é? Nem tudo é o que é. E não vou tirar a bênção porque aquelas irmãs estavam a ser para a minha vida só porque ela no livro disse. Sinceramente, temos que ser mais inteligentes do que isso. Eu tinha que tirar o que é bom e deixar de lado. E nós vamos falar daqui a bocadinho disso, versículos que mostram exatamente isso. Temos que reter o bem e pôr de lado o que é mau. Mas tem que haver esse discernimento. Quer dizer, não é tudo de seguida. Não posso ser levada pelo vento de doutrina. Num livro estava a dizer uma coisa que faz muito sentido. Eu vou averiguar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o prumo. A palavra de Deus é que é a base. Não é se a palavra de Deus está a dizer o que o livro diz. Ou seja, não é se o livro concorda, está de acordo com a palavra de Deus, é que está correto, não é ao contrário. Não é, a palavra de Deus tem que se adaptar às coisas do mundo. Às vezes há descobertas arqueológicas que vão dizer a palavra de Deus tinha razão, realmente aconteceu aquilo. A palavra de Deus tem sempre razão. As provas depois é que vão cair no sítio certo. E até aquelas que às vezes me parecem que estão a contradizer, não estão. Porque a palavra de Deus é eterna e está sempre certa. Então, nós não podemos ser mulheres que são levadas pelo vento de doutrina. Temos que ter uma sã doutrina. E como ela é saudável, quando alguém vem-nos contar alguma coisa que não está assim tão bem, nós temos os sentidos em alerta. Espera lá, vamos lá ver o que é isto. Esta novidade toda. A Bíblia fala, acho que não há nada de novo debaixo do sol. E é verdade, quando alguém vier a iluminar-se, eu descobri uma coisa na Bíblia enterrada há séculos. Descobriste mesmo. Quer dizer, pode até Deus ter mostrado alguma coisa, mas alguém já deve ter descoberto antes porque estava lá. Foi nova agora para ti, mas não quer dizer que tu a descobriste que Deus inventou, que já estava na Bíblia há muito tempo. Então, tudo que venha assim com grandes novidades, sejamos mulheres cautelosas que averiguam se está mesmo na Bíblia, se é assim. Na passagem de Tito, eu espero que vocês já estejam lá de novo, que diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Já percebemos o que é doutrina, que é ensinamento, já percebemos o que é ser são, é ser saudável, é ser puro, é ser integral. Vamos perceber o que é o convém. Convém à sã doutrina. E a palavra convém significa que é adequado, que é conveniente, que é correto. Existe uma outra versão que diz: tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Tem que encaixar, as coisas não podem ser parece-me correto, tem que ser conveniente, tem que ser adequado, tem que ser correto com a sã doutrina. E por isso nós temos que saber a doutrina. Também é outra parte da nossa conversa que é muito importante. Nós precisamos de analisar as opiniões que nos dão. Às vezes estamos a falar, às vezes é coisas que se põem na internet, Facebook e por aí. Às vezes é coisas que estamos a conversar umas com as outras e alguém que dá uma opinião e começa a pensar assim: não está a soar bem? Isto não parece correto? O que está ali de errado? Provavelmente é a doutrina que está por trás disso. Por exemplo, alguém dizer que nós vamos fazer tudo, porque o Senhor Jesus disse que de tudo em meu nome e eu vos farei. Está certo eu apropriar-me disso? Isso vai-me levar a desilusões, não vai? Não é porque o meu Deus não os possa fazer, mas é porque Ele não permite isso para mim hoje.
Eu peço tudo em nome do Senhor Jesus, correto. Mas Deus faz de acordo com a sua vontade. Eu não posso fazer mexer a mão de Deus porque Ele disse agora eu tenho que fazer. Senão não era Deus. E depois uma pessoa sofre desilusões na vida, não porque Deus falhou, mas porque eu criei uma expectativa que não era realista, que não estava de acordo com a sã doutrina, com o que é hoje em vigor para a Igreja, Corpo de Cristo. E depois faz-se aqui uma salganhada e não se percebe as coisas disso. E quem fica mal na fotografia é Deus. Quando Ele nunca pode ficar mal na fotografia, porque está sempre certo. Seja Ele sempre verdadeiro e o homem mentiroso. Muito importante, temos então esta sã doutrina. Mas há mil e umas perguntas que fazem as nossas vidas muitas vezes vaguear. Nestas meninas mais novas, qual é o curso que eu vou seguir? Qual é o trabalho que eu vou ter? Carreira? Com quem é que eu vou casar? Com a pessoa A, com a pessoa B, ou então não vou casar? Como é que nós vamos criar os nossos filhos? Se eu vou ter 2 filhos, ou se eu vou querer 20 filhos? Se eu vou ensiná-los num colégio particular, ou vou pô-los num colégio privado? Se eu aqui na igreja devo servir em que área? Se eu tenho jeito para isto ou para aquilo? Mil e uma perguntas que a Bíblia não nos diz, irmãs. A Bíblia não diz lá, pelo menos a minha não diz. Alexandra Pimentão, quando tiveres uma dúvida sobre isto, está aqui a resposta. Não diz para não está personalizada. A Bíblia não é um livro que diz assim, até porque vai que havia o tal Alexandra Pimentão e eu ficava na dúvida. Porque o Pimentão, não é muitas. E eu ficava na dúvida, será que isto era de mim ou foi uma Alexandra Pimentão que viveu há séculos atrás? Deus não tem uma Bíblia feita para cada um de nós, não. Deus tem princípios, Deus tem instruções. Como é que eu os aplico? Eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a perceber estes princípios e aplicá-los na minha vida. A Bíblia não fala nada sobre cigarro, a Bíblia não fala nada sobre droga, a Bíblia não fala nada sobre computadores, a Bíblia não fala nada sobre internet. A Bíblia não fala nada sobre televisão. E agora, estes assuntos cada um decide por si próprio o que é que faz. Mas a Bíblia tem princípios, a Bíblia tem normas, a Bíblia diz que há coisas que são corretas e coisas que não são. Eu tenho que adaptar isso com discernimento e com o Espírito Santo e perceber. Se a Bíblia diz-me isto, então eu não vou fazer aquilo. Percebem? Mas nós não podemos achar que tem que haver um versículo específico para cada questão, até porque há coisas que nós vivenciamos agora no século XXI. O apóstolo Paulo não sabia o que era um computador, não sabia o que era a internet, não percebia o que era isso, nem poderia alcançar isso porque não era viável na altura dele. Mas deu princípios que nos devem conduzir para a sã doutrina e que nos deve fazer pautar as coisas. Não, isto está correto ou isto não está. Discernimento é eu pegar nestes princípios que estão aqui na Bíblia, irmãs, e adaptá-los à minha vida. É a diferença que faz. É a total diferença que faz. É eu saber as coisas é teoria, mas se eu na prática vivê-las, isso é ter discernimento. E quantas mulheres não há, nós aqui um bocado nos uma passagem, que sabem e vêm à igreja há anos e anos e anos. E a vida delas está sempre na mesma. Porque não aplicam. Teoria não adianta nada. Tem que ser vivido. Que Deus nos dê a graça de nós vivermos a palavra. Vai haver diferença em nós e vai haver diferença para os outros. Então, o que convém à sã doutrina? Uma das definições da palavra discernimento, que parece difícil de se dizer, mas que é tão importante de viver, é esta. Discernir é distinguir, é separar. Um autor que fala um livro que se chama Tim Chalmers diz que discernimento é a capacidade de compreender e aplicar a palavra de Deus com o propósito de separar o verdadeiro do falso, o certo do errado. É distinguir. Há duas coisas que parecem iguais, mas não são. Sabem às vezes as cores? Há cores que são muito parecidas. E é duas pessoas pegarem assim, estas cores são iguais, e discernimento é dizer, não, são diferentes. Esta é um bocadinho mais clara do que aquela. São diferentes, não é tudo igual. Discernir o verdadeiro do falso, porque o falso, irmãs, às vezes tem coisas verdadeiras. Atenção.
Estes falsos ensinadores que tinham-se posto na igreja em Creta diziam verdades com mentiras. E o perigo está aí. E há véspera suficiente para saber que se nos vai pôr aqui uma mentira descarada, ninguém acredita. Se uma coisa mesmo, mas se meter um bocadinho de verdade lá no meio, faz isso da pera, porque aquela parte é verdade, se calhar o resto também é. E é assim que se engana, é assim que se defrauda. Então o discernimento é olhar para as duas coisas, espera aí, não é a mesma coisa. As duas coisas não são a mesma coisa. O discernimento é exatamente isso. Estes crentes em Creta, e aqui no estudo fala um bocadinho da ilha, e foi uma ilha que tinha uma grande fama, porque na mitologia grega a ilha de Creta tinha muita importância, tinha sido lá que tinha nascido Zeus e outros deuses, essas coisas. Ora, o Deus que nasce já é pôr o pé atrás, não é? O nosso não nasce, mas a gente não tem que se preocupar onde é que ele nasceu. Nunca teve princípio, como também não tem fim. Mas pronto, na mitologia grega havia estas coisas todas, então a ilha de Creta tinha aqui uma certa importância. E os homens de Creta, o povo de Creta, eram conhecidos por serem ousados navegadores. Estavam no Mediterrâneo e iam para vários sítios e tinham assim, grandes histórias para contar. Prósperos comerciantes tinham muita conversa e aquilo para vender e ficavam ali muito intermediários de muitos barcos que passavam por lá. E destemidos guerreiros. Eram homens valentíssimos que enfrentavam tudo e todos. Estas eram algumas das qualidades deles. Mas, na questão das falhas, eles eram terríveis. E o apóstolo Paulo cita um profeta, um poeta cretense, porque ele era da terra, não podia estar a dizer mal dos outros, ele era de lá, ele tinha nascido lá, e que se chamava-se Epimenides. E vocês vejam aí, tipo, no versículo 12, qual é a descrição que ele faz dos cretenses. Bem, é do pior. Se dissessem estes portugueses, era uma vergonha para mim, portuguesa. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Citou, tipo, ele próprio disse deles próprios, e o apóstolo Paulo aqui diz assim: este testemunho é verdadeiro. Tipo, isto parece uma coisa terrível, estar a chamar alguém de mentiroso, bestas ruins, ventres preguiçosos, que eram gulosos, não faziam nada, só gostavam era de comer. E estas coisas eram verdades. Então os cretenses podiam ter virtudes, mas tinham também defeitos muito graves. E nesta questão de eles serem mentirosos, era muito sério, porque a igreja, que eram os crentes que se tinham convertido há pouco tempo, tinham estes princípios, que a palavra deles não contava para nada. Alguém dizer assim: olha, estás a armar em cretense, era dizer: oh, estás a armar em mentiroso. Vejam lá a reputação e a fama que eles tinham em todos os outros países. E então, os crentes na igreja tinham que pautar pela integridade, não é? Pela verdade. Daí a sã doutrina. E Paulo estava super preocupado, estes versículos a seguir do capítulo 1 falam exatamente disto, que estavam a ver falsos ensinadores que estavam a destabilizar, diz no versículo 11, está a falar dos enganadores, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Famílias inteiras estavam a ser enganadas, vitupeadas, defraudadas por estes falsos ensinadores que estavam a nos ensinar coisas, ainda mais por uma torpe ganância, porque tinham outros interesses, e estavam a minar a igreja. E estava a ser muito sério. Então, quando Paulo está a dar aqui instruções aqui a Tito, em 3 capítulos, logo no segundo ele diz logo: todos têm que buscar o que convém à sã doutrina. Isto é essencial. Tu queres pôr ordem aí na igreja local, eles têm que se pautar, porque é correto, não é cada um escolhe o que é que quer pensar, tem que todos pensar na sã doutrina. Isso é muito importante. Porque senão cada um andava a fazer o que queria. Estes ensinadores, em vez de andarem a esclarecer, andavam a confundir. Paulo tinha estado lá na ilha, tinha-lhes evangelizado, tinha-lhes falado do Evangelho, tinha-lhes falado das verdades bíblicas. Paulo saiu e eles começam a injetar ali mentiras, eles já estavam todos confusos e agora tinha que chegar ali e pôr ordem naquelas coisas todas. Tinha que esclarecer e tinha que os firmar naquilo que está correto. Este problema não foi só um problema que Paulo detectou da igreja de Creta. Em Éfeso, a carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, Timóteo estava para estudar a igreja em Éfeso. E estava a acontecer exatamente a mesma coisa. Falsos ensinadores que
punham-se para lá a ensinar coisas. E é muito interessante um versículo que eu queria que vocês lessem comigo, que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Aliás, são 2 versículos. Anda só um bocadinho para trás, é a carta anterior à de Tito. No capítulo 3, que fala aqueles célebres passados palavras nos últimos dias que virão. E nós, se lemos este relato, percebemos que nós estamos claramente nos últimos dias, porque todas estas descrições é só ler um jornal ou abrir o telejornal para perceber que é assim como o mundo está. E chega ali ao versículo 6 e ao versículo 7 e fala especificamente de mulheres. Eu queria que uma de vocês, por favor, ficasse de pé e lesse então o versículo 6 e o versículo 7, se faz favor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Não é? Segunda Timóteo. É o 3, está no 3, capítulo 4. 6. Perdão. 3, 4, não é? É o capítulo 3 e vai estar no 4. Sim, sim. E é o 6. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que É mais amigos de Deus. É o 4 só. É o versículo 6 e o 7. Jesus. Vai ler isto toda, estou a ver. Perdão. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. 6 e 7. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Obrigada. Desculpa. Eu tinha aqui uma versão que diz, obviamente, a mesma coisa, com palavras ligeiramente diferentes, que diz, porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas. Há versões que dizem mulherzinhas, porque é dada a falta de estrutura que elas têm. A nossa versão diz o quê? Mulheres nécias. Aqui diz mulheres insensatas, subcarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. O problema destas mulheres não era falta de informação. Estas mulheres eram mulheres que deviam vir a todos os cultos na igreja. Vinham a todos os cultos de mulheres na igreja. Iam a todas as conferências, todos os acontecimentos, todos os congressos, todas as reuniões de estudo bíblico, porque tinham muita vontade de aprender. Eram daquelas que são as que leem mais livros, são daquelas que leem mais jornais, veem mais programas, têm muita informação. Mas a razão porque elas são enganadas, diz ali no início, conquistam mulheres insensatas, a razão porque elas são enganadas por falsos ensinamentos é porque elas não têm desejos santos. Olha o que diz ali a passagem. Subcarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Quando eu não tenho vontade de santidade, eu vou buscar ensinadores, e esta passagem fala disso, nós já vamos ler, que digam aquilo que eu quero ouvir, que vá de acordo com os meus desejos, com as minhas concupiscências. Percebem agora porque é que há tantas igrejas? Porque se eu, por exemplo, imaginem, e isso é uma questão que poucas igrejas agora já batem o pé, a questão, por exemplo, do divórcio, a questão, por exemplo, do homossexualismo. Se esta igreja não prega aquilo que eu quero ouvir, porque eu tenho os meus desejos, as minhas concupiscências e não quero os de Deus, que isso é a santidade, eu vou buscar uma igreja que me dê isso. Faz sentido ou não faz sentido? É isso. Faz sentido ou não faz sentido? Eu não vou mudar porque eu não tenho desejos santos. Se eu quisesse ir me arrepender na presença do Senhor, diz o Senhor, qual é a tua vontade? Mas eu não digo isto a Deus. Eu digo, eu vou buscar a tua vontade dita de outra maneira. E estou a enganar a minha própria concupiscência. Quando há coisas que são claras na Bíblia. E estes dois temas que eu falei agora exatamente são claros. Só não vê quem não quer ver. Esta mesma passagem de Timóteo, se vocês lerem os versículos mais à frente, agora sim o capítulo 4,
por favor, o versículo 3, segunda carta a Timóteo, 4, versículo 3 e o versículo 4. Quem pode ler, se favor? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Porque virão tempos, que já são, em que não suportarão a sã doutrina. E vai haver tempos, irmãs, que quem pregar aqui do púlpito o homossexualismo ou até a questão do divórcio vai preso. Não tenho dúvidas que já acontece e vai chegar ao ponto em que vai ser normal, é que não suportarão a sã doutrina. E depois esta versão diz, sentido coceiro nos ouvidos. Acho muito interessante isso. Sabe o que é? Ai, mas apetece-me ouvir outras coisas. Isto não. Vou ouvir daqui deste lado. Segundo, os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eu vou procurar aqueles que digam aquilo que eu quero ouvir. E estes se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Não interessa se não é verdade. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir e o que estás a ouvir eu não gosto de ouvir. Não gosto de ouvir. Quem nunca, sentado aqui na igreja, ouviu coisas que não gostou? E foi porque quem estava a falar disse errado? Foi porque confrontou a tua concupiscência. Tocou-te na ferida, querida irmã. Por isso é que tu não gostaste. Então o que é que eu faço? Ou eu levanto e digo, o quê? Falar assim de uma coisa? Vou-me embora desta igreja. Ou eu digo, senhores, o que é que isto me incomodou tanto? Mostra-me, Pai. Sonda a Deus no meu coração. E arrependo-me, e Deus transforma-me. Faz diferença ou não faz diferença? Mas nós vivemos dias hoje em que não interessa a sã doutrina. Eu vou antes seguir mestres que digam aquilo que me agrada de ouvir. Porque isto assim, não é politicamente correto falar assim. Todos têm de se amar uns aos outros. Deus é amor. E depois começa assim com frases clichês que parece que anula todas as diferenças. Deus é amor, mas Deus é justo e Deus é tua Bíblia. A sã doutrina, tu tens que basear a tua vida nisto. Não é o que é que te interessa ouvir, o que é que te apetece ouvir. E estes são os dias, irmãs, em que nós vivemos. Queira Deus que nós sejamos mulheres que se pautam pelo que convém à sã doutrina. Porque isto, infelizmente, já acontece. E não é porque tínhamos falta de informação. É o que as mulheres aqui do capítulo 3 não era falta de informação. Que elas aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade porque não praticam, porque não vivem. Que não seja assim como nós. Muito bem, então como é que nós desenvolvemos discernimento? Já percebemos que o discernimento é importantíssimo para sabermos da verdade do erro, o certo e o errado. Como é que nós desenvolvemos discernimento? Vamos ler então uma passagem que Paulo também escreve em Hebreus. E é no capítulo 5, estamos já a terminar o nosso estudo. Hebreus 5, versículo 14. Eu igual pedia uma de vocês que ficasse comigo. Lê-se Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, isto não é para crianças. Obrigada. Isto não é para crianças, até porque eu, nos versículos anteriores a este, estava a falar exatamente daqueles que ainda tinham que beber leitinho porque não conseguiam comer mais. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume. Aqui a razão do costume não se percebe muito bem, então esta versão explica melhor. Pelo exercício constante. A razão do costume é uma coisa que fazem constantemente, é um costume fazer. No caso, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tornam-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, é preciso um exercício constante. É assim que se ganha discernimento. Discernimento não é algo que nós naturalmente temos. Ninguém diz, ups, eu tenho tanto discernimento, não preciso de mais. Há qualidades às vezes que nós temos, ou porque somos pacientes, ou somos atenciosos,
que já nascemos com isso. Discernimento nós não nascemos, irmãs. Nós temos que ganhar, temos que exercitar. É um exercício constante, como tal. É uma prática constante. É como se nós estivéssemos agora a querer aprender a tocar um instrumento musical. Tem que ser com prática. Não adianta eu ter o melhor professor do mundo, não adianta eu ter o melhor instrumento nas minhas mãos, se eu não praticar, se eu não exercitar, eu nunca vou ser grande coisa naquilo. Porque eu não vou dominar. Eu tenho que ser constantemente este aperfeiçoamento. E então assim, com este constante exercício, eu vou ganhar capacidade de conseguir discernir o bem do mal. Isto é constante. E aqui batemos outra vez naquela eterna tecla que eu falo sempre aqui e que falo sempre na minha classe. Temos que estudar a Palavra de Deus. Não há corta-matos, não há atalhos para ganhar este discernimento que tem que ser baseado na Palavra de Deus, tem que ser na presença de Deus, tem que ser o meu tempo a sós com Deus, tem que ser a minha comunhão com Deus. A igreja é importante, os estudos bíblicos são importantes, aquilo que eu possa ler sobre a Bíblia que me ajude é importante, mas é o meu relacionamento com Deus que vai fazer com que eu tenha este exercício constante de discernir o bem do mal. Não há volta a dar, irmãs. Não há maneira de eu vos dizer, olha, corta-mato para o... É assim, o discernimento é por aqui, mas se vocês fizerem este atalho, não há. Não há. E por isso é que é tão difícil encontrar discernimento. E por isso é que é tão difícil encontrar mulheres com discernimento. E crentes em geral, não é só as mulheres, porque não há atalhos. Isto tem que ser no dia-a-dia, no constante. Não é de vez em quando, é constante exercício da palavra de Deus, da presença de Deus. E então, sim, nós vamos conseguir, quando às vezes se levantam questões, nós vamos perceber que há alguma coisa que ali não está tão bem. E há um preço a pagar, obviamente que há, porque que eu saiba, não há aqui ninguém que tenha tempo a mais, ou não, tenha tempo que sobrar, mas sempre há alguma coisa para fazer. Temos é que priorizar. A questão é só priorizar. Até a pessoa mais ocupada do mundo tem que priorizar. Tem que dizer, isto é tão importante para mim que eu não posso passar sem. É só por isso, porque senão outra coisa vai se meter lá. Eu vou arranjar outra coisa para preencher aquele tempo. Mas este é tão importante que eu não consigo passar sem, então eu vou priorizar mais nada. Então, a presença do Senhor, a palavra de Deus, estudar a doutrina. Como é que eu vou saber o que é essa doutrina se eu não estudar a doutrina? Estudar a doutrina à luz da Bíblia, à luz do que Deus tem como sendo correto. Então vamos àquela passagem que eu estava a falar no início, de que nós temos que examinar todas as coisas. E essa passagem está na primeira carta aos Tessalonicenses, que eu peço que abram, por favor, no capítulo 5, e são também dois versículos, que é o 21 e que é o 22. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, versículo 22. Então, podes ler, se faz favor? Examinai tudo que tende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Eis como nós ganhamos discernimento, eis como Deus quer que nós testemos tudo na nossa vida. Testar quer dizer determinar a qualidade ou a genuinidade de alguma coisa. Testar. Testar as ideias que nós ouvimos na televisão, testar as ideias que nós lemos, testar as ideias que nós ouvimos, testar as ideias que alguém deu numa opinião, testar tudo. E qual é o segredo da vida cristã, irmãs? É nós pomos num casulo em que nós vamos pôr à margem de tudo e de todos, porque eu não quero ser contaminada. Não é isso. O segredo de eu manejar qualquer questão na minha vida, o segredo de eu tomar alguma decisão na minha vida, seja ela qual for, é examina tudo, tudo. Veja a maneira que uma boa dona de casa examina o que compra, vai comprar a fruta, vai comprar coisas no supermercado, vê tudo, a embalagem está bem, o prazo está bem, o preço foi um bom preço, examina tudo, não é de ânimo leve, não é a primeira coisa, examinar tudo, estudar tudo. Depois que tu tens examinado e com o discernimento, tens o bem e afastas-te do mal. É isso a sabedoria. Isso é que é discernimento. Retens o bem e ficas com o que é precioso contigo e tudo o que é mau pões de lado.
abstendo-se de toda a aparência do mal. Não, até a aparência, às vezes não é necessariamente mal, mas isto não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Não é me convém, convém. Há coisas que não me convém. Mas convém a Deus. Aqui não é... São lícitas a mim, mas fazer ou não fazer é de acordo com Deus. É perceber que há coisas que não estão certas. Os outros até podem fazer e cada um decide na presença de Deus, mas eu sinto-me mal. Eu não faço. Eu não gosto. É ter essa noção, reter o bem e pôr de lado o mal. Assim, nós vamos estar a aplicar discernimento, irmãos. Como é que eu sei o que é o bem e o que é o mal? Tem que ser com a palavra de Deus. Tem que ser com a palavra de Deus. Não é aqui a minha mente iluminada. Olha, um livro que é super prático. Pronto. E até na questão dispensacional, não interessa em muitos conflitos, é o livro de Provérbios. Nós vimos ler Provérbios todos os dias. Porque cada vez há alguma coisa que fala diferente. Não há nenhum livro que fale mais de finanças do que Provérbios. Como é que nós devemos lidar com o dinheiro? E saber lidar com o dinheiro é muito importante. Devia-se ensinar mais na igreja como é que se lida com o dinheiro. Porque às vezes há aquela coisa do dinheiro é pecado e há aquelas coisas que o dinheiro é muito bom. O dinheiro não é uma das duas. O dinheiro é um instrumento que deve ser usado em prol do bem. Ponto final do parágrafo. Nem é a razão da minha vida, nem é uma coisa pecaminosa, porque eu posso usar isso para muito fazer bem a mim e aos outros. Sobre o dinheiro, sobre a família, instruções para os mais novos, instruções para o casamento, instruções para o dia-a-dia de convivência com o vizinho, com o próximo, com o familiar. Tanta coisa que tem. E são instruções, são parâmetros que eu posso aplicar no meu dia-a-dia, no meu trabalho, na minha família, porque são princípios normativos da Bíblia. Depois há coisas que eu percebo que hoje não se adaptam para mim. Vou ter esse discernimento também, saber o que é sã doutrina para mim. Mas eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que estudar a Bíblia. E tenho que ler, tenho que estar familiarizado com. Tem que às vezes alguém está, por exemplo, aqui no púlpito a ensinar uma coisa e ele diz aquele versículo e eu já me lembro do versículo, sei onde é que está. Ou eu estou a lembrar, há um outro versículo que diz, porque eu estou sintonizada, porque eu sou familiarizada com a Bíblia. Tem que haver essa proximidade. Porque se cada vez que alguém diz um versículo, está na Bíblia, aquilo é novo para mim, eu não estou assim tão familiarizada com isso. E vou correr riscos de alguém deturpar um versículo ou tirá-lo do contexto e eu vou simplesmente acreditar porque eu não estou a perceber muito bem. Então, o estudo de hoje era falar isso. Uma verdadeira mulher tem como característica pensar de modo correto. Ela exercita-se em se tornar uma mulher com discernimento. E que Deus nos faça com as mulheres com discernimento. E para o próximo mês vamos estudar outra característica, outra qualidade, expressa em tipo 2, que também é muito importante. Será bom sinal se nós daqui a um mês já tivermos progredido nesta questão de discernimento. Vamos nos propor a isso, irmãs. É sem dúvida algo que temos que tomar a decisão de. Não é alguém por nós, nem vai ser espontâneo. Nós vamos ganhar discernimento. Tem que ser um objetivo e dizer, não, isto é sem dúvida importante demais para mim e para a minha família, eu ter discernimento. Que assim seja. Vamos ficar